vamos falar, né? Já que nos provocaram aqui, Nerisvaldo, esse negócio aí do projeto de lei que ameaça o funcionamento dos cartórios, como é que vai ficar as cidades? Acho que serão mais de 100 cartórios, né? Que vão ter as portas fechadas. A gente já teve um bocado, né? Há um período atrás. São 224. 224. Explica pra gente ameaçados. aí. Manda um abraço pra Tarcísio, ex-Canelinha, né? Nerisvaldo, fala aí, Nerisvaldo. Ananda, explica pra gente pra entender o que é que tá acontecendo isso aí. Em primeiro lugar, Nerisvaldo, e para todos que estão ouvindo, é preciso a gente relembrar a importância, né, que tem os cartórios na vida. Às vezes a gente passa, né, nossa rotina diária e a gente não precisa de um cartório, não tem necessidades, então a gente não lembra da importância que esses equipamentos, né, têm na nossa vida, registros de óbitos, nascimentos e outros quando tantos, a gente né, precisa que a gente vai perceber, né, né? que vai perceber Muito que a necessidade é grande, e sendo assim, as federações e entidades cartorárias da Bahia estão todas muito preocupadas com um projeto de lei, o projeto 25.851 de 2025, que já foi votado, já foi aprovado assim em caráter de urgência, urgentíssima, né, na Assembleia Legislativa, o que também deixou todos sem entender por conta da rapidez com que foi aprovado, que reduz em 25% os repasses destinados ao FECOM. E o que é o FECOM? O FECOM é o Fundo Especial de Compensação, né, no caso estadual, que garante para os cartórios o bom funcionamento e a gratuidade de alguns serviços para pessoas em vulnerabilidade social. Então, serviços como registro civil de nascimentos, óbitos, casamentos ou outros mais complexos como os reconhecimentos de paternidade, mudança de nome, de gênero, todos esses serviços que eles podem ser realizados pelos cartórios sem cobrança para as pessoas mais de renda inferior, eles acabam sendo ameaçados, e o próprio funcionamento em si dos cartórios também está ameaçado, porque a maioria dos cartórios nas cidades pequenas, cuja a receita, né, não consegue ser suficiente para as despesas que o cartório tem, acabam sendo deficitários, né? Então, o que acontece? Eles dependem desse repasse, que pode ser até de 31,5% do FECOM para os cartórios pequenos, e os cartórios especialmente em cidades pequenas. Aqui na Chapada nós temos muitas cidades pequenas e que muitas delas têm apenas um cartório, e o entorno também tem um cartório. Então a gente, assim como todas as 224 cidades do estado da Bahia que estão com essa dificuldade, estão preocupados por conta do possível fechamento, porque se você a demanda de serviço muitas vezes nas cidades não justifica toda aquela estrutura que o cartório tem. Então o recurso da FECOM é o recurso que garante o funcionamento dos cartórios. Então agora já foi aprovado, né, na Câmara, e segue para a sanção do governador Jerônimo, sob protesto das entidades cartorárias, do presidente da FECOM, que diz que já atua com um déficit orçamentário muito grande, e que essa redução, o que propõe? Atualmente o FECOM, ele recebe 12,2% da receita bruta de cada cartório. Aí todos os cartórios entregam esse valor. Além do dinheiro, assim, só para ajudar o pessoal que está em casa e a gente entender também, além dos valores que a gente muitas vezes paga ali, vem o dinheiro do Estado, é isso? Na verdade, é um dinheiro desse FECOM. Certo. E aí o objetivo é diminuir os gastos, né? Vamos cortar porque está indo muito dinheiro para ali, e às vezes não há necessidade. Mas já ficou comprovado que não é muito dinheiro, né, no caso, porque os próprios cartórios que isso não afeta tanto, então. Os próprios cartórios, eles pagam 12,2%, como eu tinha falado agora. E aí, com essa redução de 25%, então o cartório vai passar a pagar menos do que esses 12% que eles já pagam, que é o que compõe esse fundo que paga os cartórios que são deficitários. Os cartórios que funcionam e dependem para funcionar desse dinheiro do FECOM, que é um dinheiro, entre aspas, assim, de todos os outros, dentro de um fundo de compensação, vai ser reduzido. E se for reduzido, em 6 anos, o FECOM não vai ter mais dinheiro para custear a operação dos cartórios que estão deficitários, que operam com menos dinheiro do que eles conseguem arrecadar. Um corte de gasto aí na visão, só que para o FECOM não é. Esse corte não faz tanta diferença no orçamento. É um corte que faz muita diferença. Não, para o FECOM, mas não para o Estado. Exatamente. No pensamento do FECOM, exatamente, pelo que vem. Porque esse dinheiro... E aí a gente tem a Câmara dos Deputados, né, aqui da Bahia, que votaram a maioria é governo.
e agora vai para sanção do governador. A assinatura, o Jerônimo vai falar, vai ou não vai, né? Vai assinar agora. É bem capaz de ir, né? Porque isso dependendo do tamanho da pressão, como a sociedade não participa muito, a pressão não é daquele tamanho que a gente imagina. A sociedade pode sentir lá na frente. Com certeza. E, Nerisvaldo, são 6 cartórios em Salvador, por exemplo, que vão ser fechados com isso. Se a gente está falando assim de cidades pequenas e que talvez não tivesse tanta importância, mas em Salvador, por exemplo, em locais menores, em bairros mais periféricos, são 6 cartórios. Então é bastante coisa para uma população tão grande, né? Uma população que depende desse tipo de serviço. Enfim. Muito bem. E a gente vem para aquele caso lá dos bancos também, das agências do Bradesco. Muita gente não sentiu ainda, mas a gente vai sentir lá na frente. Digo, principalmente as quedas cidades. E as perdas de emprego, que vai ter também. Né? Ainda não teve no imediato, mas são 60% dos cartórios em toda a Bahia que podem ser fechados. Aqui na Chapada, 14 municípios. 14 municípios, né? Vão ficar sem material está no chapadanews.com.br. Quem quiser conferir tudo de uma forma mais tranquila, mais calma, tudo prontinho. Falando principalmente tudo da Chapada. Para quem é da Chapada, o chapadanews.com.br também traz as informações gerais, mas a gente prioriza, né, a Chapada Diamantina. Pronto.